Centro Islâmico do Paraná, aqui da Mussala da Santa Felicidade, com mais um programa semanal de perguntas e respostas, onde são feitas as perguntas na página do Centro Islâmico do Paraná, onde são selecionadas algumas perguntas e nós escolhemos algumas perguntas para responder. A primeira pergunta de hoje, já começamos bem, hein? Essa pergunta é a seguinte: Sheikh, qual a posição do Islã sobre o suicídio? Qual é a posição do Islã sobre o suicídio? Suicídio, tirar a própria vida, não é? É haram, é um pecado. Aliás, é um pior dos pecados. É um dos piores pecados, tirar a própria vida. Allah fala no Corão: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, Sura 4, não tirei vossas vidas. Né? Allah fala no Corão: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, e não joguem a si mesmos para a perdição, para a morte. Por que é haram? Porque é um pecado gravíssimo tirar a própria vida. Primeiro, a vida não pertence a você. Essa vida foi dada por Deus. Allah proibiu que a pessoa prejudique o próprio corpo. Allah proibiu a pessoa de beber. A pessoa não pode beber no Islã, por quê? Porque é um prejuízo para o corpo. Não pode cometer pecados, por quê? É um prejuízo para a sua alma no dia do juízo final. A pessoa não pode se fazer autoflagelo, por quê? É um prejuízo para o próprio corpo. Imagina então tirar a própria vida, é haram. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado sobre um homem que foi ferido e acabou se matando com a própria espada, se iria para o paraíso. O profeta de Deus falou: não, ele vai para o inferno. E depois, outro dia, ele falou o seguinte: que aquele homem que tira a vida, a própria vida, será castigado no inferno com a forma que ele tirou a própria vida. Aquela pessoa que deu um tiro na cabeça, Deus nos livre, vai ficar no inferno se castigando, dando um tiro na cabeça, até quando Deus permitir, quiser. É um pecado gravíssimo tirar a própria vida. É contra os princípios islâmicos, contra o princípio da natureza, antes disso, não é? Allah falou que é haram para confirmar aquilo que o ser humano tem como natureza. Tudo bem, daí a pessoa pergunta: mas aquelas pessoas que têm doente, que têm certa deficiência mental, ou sofrem de depressão, ou não controlam mais os seus desejos, não tem mais a consciência, aí é outro caso. Allah sabe deles. Estou falando daquela pessoa por alguma frustração mundana. Arrependimento mundano, qualquer coisa assim, se suicida. Isto é haram, pior dos pecados. É um pecado gravíssimo tirar a própria vida, porque é uma violência contra si mesmo. Tá? Segundo, é uma violência também contra os seus parentes. Você não gosta da sua vida que vive, mas seus parentes, seus familiares gostam de você. Então há uma violência contra si mesmo e contra os seus familiares. Se a pessoa pergunta, mas aquelas pessoas que fazem ataque e atentado, suicídio, é tudo haram. É tudo haram. Não pode tirar a própria vida. Tá bom? Haram. Inclusive, circula aí na internet aí, aquelas mensagens para combater o suicídio, né? Apoio para proteger as pessoas do suicídio. Isso é muito importante. Às vezes uma palavra boa, várias palavras boas livram a pessoa do suicídio. Isso é verdade. Para você ver o peso da boa palavra. Várias palavras boas podem livrar um ser humano do suicídio. E também várias palavras más, comentários maldosos e bullying pode levar uma pessoa ao suicídio. Que Allah nos proteja e proteja nossos queridos. Segunda pergunta. Diz aqui o irmão que na aula passada eu mencionei que o Lúcifer, o Satanás, era um anjo decaído. Não, eu não falei isto, que o Lúcifer era um anjo. Não, o Shaitan não é anjo. Ele é de outro tipo de criação chamado Jinn. Não é anjo. Os anjos foram criados de luz e os anjos não pecam, eles não desobedecem a Deus. Tá? Os anjos são assim.
Os jinn, que é a criação do Satanás, eles sim desobedecem Deus. Tem livre-arbítrio. Diferente. Os jinn, o Satanás é dos jinn. Assim como o ser humano, ele é descendente de Adão, tá? O jinn, o Shaitan é um jinn, não é anjo. Nós não acreditamos que existe anjo decaído. Os anjos são criaturas de Deus sublimes que não desobedecem Deus, jamais. Então Satanás não era anjo, ele era um jinn. Essa pessoa pede assim para mim falar na semana passada que aconteceu a tragédia de Jarnaúba. Eu não sei se é uma pergunta, né? Mas é um desabafo, é um comentário. Então, essa irmã, ela pergunta, ela está dizendo para mim fazer um comentário sobre a tragédia de Jarnaúba. Aquelas crianças que foram mortas, um maluco, um doido, um terrorista, entrou naquela creche em Jarnaúba, no interior de Minas Gerais, e ateou fogo naquela creche onde matou algumas crianças. Infelizmente uma calamidade. Não podemos falar que é fatalidade, tá? É um crime, né? Pena que o assassino morreu, deveria estar vivo para as pessoas verem ele, e que Deus, louvado seja, tenha a alma dessas crianças. Que Deus conforte, não sei, eu falo assim, mas eu não sei qual outra palavra eu poderia utilizar, a não ser esta, que Deus conforte o coração dos pais daquelas crianças que partiram. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando morre uma criança e seus pais se resignam, e seus pais se resignam, entregam tudo na mão de Deus, e no final dizem: tudo louvor pertence a Allah, seja na felicidade ou na infelicidade, Deus fala para os anjos. Deus pergunta sabendo, tá? Deus pergunta sabendo: ó anjos, vejam o que meus servos estão falando quando eles perderam seus filhos. Então Allah, os anjos dizem: ó meu Deus, ó Allah, eles estão dizendo: tu sejas louvado, louvado seja tu, ó meu Senhor, nas coisas boas e nas coisas ruins. Então Allah fala: construam para o meu servo uma casa no paraíso, chamada Beitul Hamd, a casa do louvor. E lá ele vai encontrar esse seu filho que ele perdeu. O que nós vamos falar? Pertencemos a Deus, um dia iremos retornar. Que Deus faça descer a resignação, né, no coração daqueles pais. E essas crianças, elas partiram mais cedo, não sabemos se foi mais cedo, mas dizemos o seguinte, que elas partiram no horário que Deus escreveu para elas partirem. Infelizmente uma tragédia, um ato terrorista, mas aquelas crianças partiram, vieram para essa vida para trazer uma felicidade para alguém, e partiram desse jeito. Que Deus, louvado seja, conforte seus pais e proteja as nossas crianças do mundo inteiro. Essas são as crianças da semana passada de Jarnaúba, né, que botaram fogo na creche. Pode ver, né? Se isso acontecesse nos Estados Unidos, na Europa, então que Deus proteja as crianças dos Estados Unidos e na Europa. Iam estar até hoje falando em todos os canais de telecomunicação. Mas como aconteceu lá no interior de Minas Gerais, com pessoas, cidade pequena, crianças, pobres, periferia, então a nossa indignação, ela é seletiva, ou é seletivada, não é? Que pena, né? Ninguém escreve Jesuí, Jarnaúba, ninguém escreve, ninguém, né? Infelizmente, né?
Que Deus louvado seja, tem essas crianças como anjos lá no céu, anjos, anjinhos que eu falo, não é que elas vão ser anjo igual o anjo Gabriel, não, que elas estejam no céu, no paraíso, que seus pais tenham perseverança, paciência, né? Que seus pais não tenham outra palavra para falar para os seus pais, a não ser que se pertencemos a Ele, e Ele retornaremos. Ok. Próxima pergunta. Se pode usar corrente, anel, escrito o nome de Allah? Pode. Outra pergunta. Se pode usar corrente, anel, usando o nome de Allah? A resposta correta é não. Não pode. Não pode usar anel com o nome de Allah e nem corrente com o nome de Allah. Por que a pessoa usa isto? Para proteger? Não. Você quando é para tomar um remédio, você põe o remédio pendurado no pescoço ou toma o remédio? Tá passando mal, tem o médico, tá passando mal, não sei o que, paracetamol, toma mal. Em vez de você tomar o remédio, deixa pendurado no pescoço, põe no bolso. Funciona? Não funciona. Então, primeira coisa, anel com o nome de Allah, por que não pode usar? Quando você vai no banheiro, o que você vai fazer? Vai deixar o anel no chão, fora, do bolso? O colar com o nome de Allah também não é para usar, nem aqueles colares uns tem escrito o versículo do Alcorão, também não é para usar. Muitas pessoas usam. Eu sei a intenção delas, são as melhores intenções. Só que o problema é quando você entra no Alcorão, entra com um banheiro, com o Alcorão pendurado no pescoço, o nome de Allah não pode. Deve ser preservado o nome de Allah. Então eu recomendo a não usar anel, nem colar com o nome de Deus, nem nada do Alcorão. Ok? Outra pergunta. Sobre a doação de sangue. Se é permitido doar sangue, inclusive para não muçulmanos? Se é permitido doar sangue para não muçulmanos? A resposta correta é claro, sim. Claro que pode doar sangue para quem você quiser. Doe seu sangue, faz bem à saúde, faz bem para a vida dos outros. Não é haram, pode doar sangue. Aliás, é a melhor das caridades. Você está ajudando a vida dos outros, salvando a vida de pessoas doando sangue. Não é haram. Pode doar sangue, seja para muçulmano e para não muçulmano. É a melhor das ações hoje em dia, é fazer a doação de sangue. Será recompensado por Deus se você doar sangue com a intenção de ajudar outras pessoas, tá ok? Ora, a pergunta, as perguntas agora estavam fácil, porque agora vem uma pergunta mais complicada. Quais são as regras da poligamia? Ya Allah, ya Latif, la ilaha illallah. هذا يسأل عن التعدد. شو جابك تسأل عن التعدد هنا في البرازيل أخي الله يهديك. ولكن ما سأل إلا هو يريد أن يتعلم. جزاك الله خير. O cara veio perguntar sobre a poligamia, ter mais de uma esposa. O que você quer perguntar, ter mais de uma esposa aqui no Brasil? Mas claro, você só perguntou porque quer saber. Bom, no Islã é permitido a poligamia. É permitido o homem ter mais de uma esposa. Pode ter uma, duas, três ou quatro. Esposa. Não é namorada, não é amante, não é caso, não é mulher escondida, não. Esposa. É permitido para o homem. Mas ele tem que ter certas condições. Condição financeira. E tem que ter uma condição social. Porque se ele tem uma família, vai querer ter outra família, ele deve ter condições para sustentar e manter essas duas famílias. Se o homem ele já tem sua família, ele quer casar, ter outra pessoa, outra família, ter uma segunda esposa, saiba que a primeira família, sua família, né, por enquanto, a primeira família, não pode faltar nada do que ela já tem. Não pode faltar nada do que ela já tem. Segundo, isso é uma questão de ética, que a sua esposa, a sua família sejam os primeiros a saber que você quer casar com a segunda. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver o machão. Que a sua família seja a primeira a saber. Isso não é uma regra islâmica, eu vou te dizendo, é uma questão ética. É uma questão ética, que a primeira família, no mínimo, deve ficar sabendo, tá? Por você, né? Pela pessoa que vai casar. Terceiro,
A segunda esposa já é uma segunda família. Ela tem direito a um casamento islâmico, como a primeira teve. Ela é esposa, não é namorada, não é amante. Não pode viver escondida. Não, o que é isso? O homem deve ir lá na primeira família dela, na família da segunda esposa, pedir ela em casamento, da mesma forma que ele pediu a primeira, falar para ela, falar para os familiares dela, olha, eu sou casado, tenho filhos, tenho trabalho, vou casar com ela, quero casar com ela, nós vamos morar num lugar tal. Essas condições. Essa é a poligamia islâmica. Não é zoeira que o pessoal acha que é. Não, não é bem assim, não. Então, ter condições financeiras para manter as duas famílias. Segundo, pedir a segunda em casamento para a família dela. A família dela tem que saber que você é casado, tem tudo isso, tá? Segundo, terceiro, a segunda esposa, ela tem direito à casa. Você vai casar com a segunda esposa. Ela morando na casa dos pais delas e você na casa da sua primeira esposa. E ninguém sabe de ninguém. Isso, desculpa. Isso tem outro nome. Não. Ela é sua esposa, casou com ela, com testemunha, com dote, pediu em casamento. Ela tem direito à sua casa também. Ela vai morar com a sua esposa também. Esse tipo é assim que é o casamento islâmico, a poligamia. Tem que ser justo. No Corão fala. No Corão fala. Desposai, Surata 4, comecinho dela fala. Desposai de 2, 3 ou 4. Porém, se temerdes em não ser justo, então uma só. Tá? Quer casar, quer ter mais de uma esposa? Seja justo. Justo. Primeiro, fique sabendo. A segunda vai ter tudo o que a primeira tem. E a primeira, com sua família, não vai diminuir nada do que ela já tem. E seja, fala para todo mundo. Vai, casa, daí eu quero ver. Bom, então é permitido o casamento islâmico, o homem ter mais de uma esposa, mas com essas condições, tá ok? E cada caso é um caso, e cada um sabe que sim. Vamos terminar. Outra pergunta. O Satanás, ele pode influenciar a pessoa? A pessoa pergunta se o Shaitan, o Satanás, ele pode influenciar alguém? Sim. O Shaitan, o Satanás, ele pode sim influenciar. Ele pode fazer as pessoas enxergar o que não viram, escutar o que não foi dito. O Shaitan, ele pode fazer isso com a pessoa. Sim. Ele pode, inclusive, até incorporar dentro da pessoa. Porém, esse porém deve ser escrito com letra maiúscula. Porém, quem detém o livre-arbítrio? É o Satanás ou a pessoa? É a pessoa. O Shaitan, ele pode fazer a pessoa enxergar o que não é, escutar o que não foi dito. O Shaitan consegue fazer a pessoa enxergar, olhar o feio bonito e o bonito feio. O Shaitan consegue fazer isso. Mas quem que detém o livre-arbítrio? É o ser humano. O Shaitan não consegue mudar a vontade da pessoa. O Satanás, como diz os sábios, ele deixa doce aquilo que é amargo. Ou deixa amargo aquilo que é doce. Ele chama, ele assovia, ele subia, ele chama para o pecado, para o ilícito, uma vez só e vai tentando. Quem é que dá o passo? Quem é que liga o carro? Quem é que pega a chave da porta e tranca? Quem? É o Shaitan ou é a pessoa? É a pessoa. Tanto que no dia do juízo final, na Surata 14 no Alcorão, Surata 14 do Alcorão fala o seguinte: que no dia do juízo final, Allah, o Satanás vai fazer um discurso, vai fazer um khutbah. O Shaitan vai fazer um discurso no dia do juízo final. O Shaitan vai dizer assim: فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Não põe a culpa em mim, põe a culpa em vocês mesmos. Eu chamei vocês e vocês vieram. Eu tenho medo de Allah. O Shaitan vai dizer o que para as pessoas no dia do juízo final? Todo mundo botando culpa no Shaitan? Ele tem culpa sim, mas nós somos culpados pela nossa escolha. Ele vai dizer o quê? Eu chamei vocês e vocês me atenderam. Vocês sabiam que eu era o Shaitan e sabiam que Allah não queria isto. Porém vocês foram. Então o ser humano, o Satanás, ele influencia, mas não influencia o livre-arbítrio e a vontade do ser humano. Que Allah nos livre do Satanás, do maldito e do seu sussurro. Bom,
Penúltima pergunta. Posso levar uma amiga muçulmana para visitar a mesquita? Se sim, legal, né? Se sim, caso sim. Como ela deve ir vestida? Bom, essa pessoa diz, ela está perguntando se ela pode levar uma amiga dela para a mesquita. Claro que pode. Convide sua amiga para visitar a mesquita. Ela pode escutar o sermão, pode escutar as aulas, as palestras, enfim. Ela não é obrigada a se converter ao Islã. Como ela deve vestir? Vai com uma roupa normal, não é? Geralmente nas mesquitas, no local onde se fazem as orações, as mulheres elas andam cobertas com lenço. Geralmente tem sempre uma vestimenta apropriada para visitantes da mesquita. Então você vai assim, tá? Geralmente nas mesquitas é assim. Tem uma vestimenta apropriada para as pessoas que estão visitando a mesquita. Então pode levar sua amiga para visitar a mesquita, tá? Isso é algo curioso, mas gostoso de falar. O quê? As pessoas imaginam coisas sobre os islãs muçulmanos, mas nunca foram visitar uma mesquita. Leve sua amiga, mostre para ela como é que é o Islã, ajude ela a tirar essas dúvidas e seja bem-vindo em qualquer mesquita do Brasil. Última pergunta. A pessoa pergunta sobre Maomé. Maomé. Correto é Muhammad ou Maomé? O correto é Muhammad, não é Maomé. Os muçulmanos não falam Maomé e nem reconhecem o nome de Muhammad como Maomé. Maomé é aportuguesado do francês Mahomet. Mahomet. Mahomet tem a ver com Mahoma. Mahomet. Esse Mahomet tem a ver também com Bafoma, em francês antigo, né? Ou em português, para nossas línguas latinas, era chamado de Baphomet. Baphomet virou Bafoma. Bafoma virou Mahoma. Mahoma virou Maomé. Baphomet era nome de um diabo. Isto. Baphomet era nome de um diabo na idade antiga na Europa. Isto. Pode pesquisar ali no Google, pergunta no Google. Baphomet. Quem é o Baphomet? É o nome de um diabo na Europa antiga. Quando os muçulmanos chegaram na Europa, essas pessoas começaram a chamar Muhammad, Mahomet, e viraram Baphomet. Baphomet virou Bafoma. Bafoma virou Mahoma. Mahoma e virou Maomé. Então Maomé, nós não reconhecemos o nome Maomé. E nem chamamos o nome de profeta Muhammad de Maomé. Esse é um nome pejorativo, tá? Que foi iniciado na Idade Antiga, na Europa, que era o nome de um diabo, né? O nome de um diabo na Europa. E essas pessoas eram o nome do profeta Muhammad de Maomé, porque tem a ver com Mahomet e Baphomet. Então nós chamamos Muhammad. O nome dele é, mensageiro de Allah, é Muhammad. Então corrija. Por isso também nós não somos chamados de maometanos. Porque maometanos talvez traz a ideia que a Europa, o Ocidente tem de cristão. Quem é o cristão? Aquele que é o cristianismo. O que é o cristianismo? É a religião, né? Onde o pilar principal é Cristo, é o Jesus. Jesus, filho de Maria, o Cristo, ele representa o que para os cristãos? Deus, o Filho de Deus. Para nós muçulmanos, Muhammad não ocupa o papel que Jesus tem para os cristãos. Muhammad não é Deus, não é filho de Deus, não é parte de Deus. Ele é o mensageiro, aquele que transmite a revelação de Deus. Então, por isso que os muçulmanos não são chamados, nós não nos reconhecemos como maometanos, né? Porque nós não adoramos Muhammad, né? E nem aceitamos o nome Maomé, porque tem a ver essa palavra Baphomet, que é um deus da Europa antiga. Compreendido? Era isso então. Deixamos mais perguntas para a semana que vem e até lá,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.